Oi, tudo bem? Eu sou o Slud, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar finalmente sobre Boku no Hero Academia, mais especificamente o capítulo 303 que lançou na última sexta-feira. Bom, se os meus planos deram certo, vocês estão vendo esse vídeo aqui na sexta-feira mesmo, dia 5 de março, e hoje tem capítulo novo de Boku no Hero. Eu vou tentar correr pra fazer um vídeo um pouco antes, né, pra não ficar tão em cima assim, o vídeo do review e o capítulo novo logo em seguida, né, lançado aí mundialmente, mas eu espero conseguir. Mas se tudo der certo, vocês estão vendo esse vídeo na sexta, e hoje tem Boku no Hero. Leia lá e em breve teremos vídeo. Bom, já quero te pedir inicialmente para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se você puder, já deixar o seu like, eu adoraria, ficaria muito feliz, ajuda muito aqui no canal. Todos os vídeos são feitos com todo carinho e empenho, eu me esforço muito para trazer o melhor dos conteúdos para vocês. Pedir também para seguir nas redes sociais, né, Twitter e Instagram, @ilha_do_slud, tem sempre novidades por lá. Eu ainda tô tentando me acostumar com essa questão da rotina do Instagram e tudo mais, mas sempre que tem vídeo novo, caso não chegue para você nas notificações do YouTube, você pode seguir lá, com certeza vai mostrar pra você lá quando tiver vídeo novo. Eu sempre posto no story, sempre tento postar alguma imagem e tudo mais. E os vídeos novos estão sempre lá, né? Os links dos vídeos estão sempre na bio. E eu vou tentar trazer algum conteúdo mais específico de Reels e GTV pra lá. Mas isso daí ainda é um plano um pouco mais futuro. Mas a gente vai trabalhando melhor essa ideia. E pra você ficar por dentro de todas as novidades, é só você seguir lá, @ilha_do_slud. Igualzinho o nome do canal. Então é isso, sem mais enrolação, vamos logo pro capítulo 303 de Boku no Hero, onde a gente já começa com Hawks e Janice invadindo lá, né, a sala onde o Endeavor e a família Todoroki estão reunidos lá, né, a sala onde o Endeavor tá se recuperando. E eles já invadem a sala, né, perguntando se eles podem participar da reunião em família e tudo mais. O Hawks fala que no dia anterior ele recebeu alta e junto com Janice eles começaram a procurar algumas informações, né, arrecadar algumas informações aí sobre o que tá acontecendo no mundo e tudo que rolou. E aí logo nesse começo, né, logo quando ele entra na sala, a gente já vê a Rei, né, que é a esposa do Endeavor, mãe do Shoto e dos outros, se ajoelhando e pedindo desculpa a ele pelo que o filho dela causou, né, porque grande parte do dano que o Hawks tomou foi realmente dado pelo Touya, né, o Touya realmente deu um grande trabalho ali pro Hawks, machucou ele bastante. E aí o Hawks pede pra ela levantar, não precisa dessas formalidades, né, e tudo mais, ele tá ali realmente pra ajudar e isso aí aconteceu, né, ele não falou, mas falando aqui, realmente faz parte da luta, né, não, o Dabi ser o Dabi não é culpa 100% da Rei também, né? A família Todoroki como um todo tem culpa, né? O Endeavor fez bastante merda com o coitado do Touya pra ele virar o Dabi, então é bastante complicado, mas realmente o que o Hawks disse é verdade, ele tá ali pra ajudar e tal, e não tem necessidade da Rei agir dessa forma, né? Então ele acolhe ela ali e fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo, que não sei o que e tal. Bom, a gente viu na explicação do Endeavor, né, sobre o que tinha acontecido naquele episódio do Touya, pra ele achar que o Touya tinha morrido e tudo mais, e isso já faz um paralelo com o que o Janice fala na cena seguinte, que ele fala que todo mundo já sabe, né, que eles já sabem da origem do ódio do Touya, mas que eles precisam saber como ele sobreviveu e o que fez ele se tornar o Dabi propriamente dito. Mas a resposta para essa pergunta eles só vão conseguir perguntando diretamente para o próprio Dabi. E aí nisso o Hawks já dá uma alfinetada no Endeavor, né, que ele tá fazendo um comentário lá sobre o Touya também, pegando um gancho no que o Janice tá falando, e aí ele já chega e fala, pô, mas essa cicatriz do Shoto, ela também é culpa sua, Endeavor? E aí a Rei já assume logo a culpa e fala, não, essa daí é culpa minha e tudo mais. E aí o Shoto fica um pouco cabisbaixo e ele fala, é verdade. E aí nesse momento o Hawks, ele lembra do fragmento que ele ouviu, né, da conversa entre a família Todoroki ali, que ele ouviu a Rei falando, né, que o Shoto tinha todos os motivos do mundo pra odiar ela, mas ele decidiu chamar ela de mãe mais uma vez, decidiu dar uma outra chance pra ela e tentar novamente. E aí o Hawks, ele se sente muito sensibilizado, porque ele lembra dos pais dele, né, a gente viu alguns capítulos atrás a história da infância complicadíssima do Hawks, né, com os familiares dele, e o Hawks, ele fica sensibilizado, né, por essa questão, e aí ele pensa sobre a vida dele, né? E aí naquela reflexão ele entende que ele virou as costas pra ele, né, pros pais dele. Ele optou por não tentar bater de frente com eles, diferente do Shoto. E ele até faz um comentário pro Shoto falando, você é muito maneiro, cara. E o Shoto fica até meio sem entender, né, por que ele falou aquilo e tal, mas a gente consegue entender, né, essa questão que o Hawks tem com relação à família dele, e que realmente, né, o Shoto, ele teve muita coragem, né, de enfrentar todos esses demônios dele, né, envolvendo a mãe dele, envolvendo o pai dele. É realmente uma situação
situação muito complicada. Então, após esse breve diálogo aí, né, a gente tem o Hawks atualizando o Endeavor, né, do que aconteceu, do que está acontecendo no mundo, né, o que nesses últimos 2 dias aconteceu. E bom, para elencar aqui, nós vamos falar exatamente o que o Hawks falou nesse capítulo, pra gente ficar a par de tudo que tá acontecendo. Ele começa falando que os vilões principais ali da Liga dos Vilões, né, Dabi, Shigaraki, Toga, o Spinner, eles todos estão fugidos, né, eles estão foragidos, ninguém sabe do paradeiro deles. Eles são realmente foragidos. Além disso, tem os 132 membros da Frente de Libertação, que era aquela galera lá do Redestro. E a gente tem aqueles 7 gnomos quase high-end, né, que deram bastante trabalho. E aí ele comenta que o Shigaraki, junto com esses gnomos, eles invadiram a prisão Tartarus, que era aquela prisão onde estava preso o All for One, o Overhaul e outros, né, tinha o Muscular, tinham outros vilões poderosíssimos lá. Eles invadiram essa prisão, que era uma das prisões mais fortes, e libertaram essa galera toda. E além disso, outras 6 prisões também foram invadidas e tiveram seus prisioneiros liberados. Então a gente tem aproximadamente aí cerca de 10.000 vilões à solta. O Comitê de Segurança Pública teve seus principais membros mortos, o que dificulta muito para os heróis, porque esse comitê ele era o que unia, né, os heróis da nação. Ele era um órgão nacional, né, ele era regulador dos heróis e tudo mais, e ele servia como esse elo, né, entre todos os heróis da nação japonesa. Além disso, muitos heróis eles começaram a desistir da profissão devido ao aumento, né, da criminalidade, né, e dos muitos vilões à soltas. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, isso soa muito estranho para mim, né, porque como que os heróis, no momento em que eles são mais necessários, eles acabam abandonando, né, essa bandeira deles. Isso já vê como a sociedade de heróis estava realmente muito complicada, porque eles estavam muito naquela margem ali do All Might, né, e tudo mais, que estava sempre protegendo todo mundo. E nessa ausência, na primeira calamidade que eles tiveram, que foi essa bem grande, né, teve proporções muito grandes, eles acabam desistindo um pouco, então você já vê que há uma desestimulação dos heróis com relação à continuidade no trabalho, né, porque acaba se tornando muito difícil, visto que eles vão ter que enfrentar muitos vilões. Mas aqui eu fecho meu parêntese e a gente vai continuar aí discorrendo sobre o que aconteceu nesse capítulo. Bom, e com essa debandada dos heróis, a gente tem os civis pegando em armas, né, e lutando por eles mesmos, o que transforma num caos generalizado, que é o que o Hawks explica para o Endeavor nesse momento. E aqui a gente tem um ponto interessante, né, o Hawks ele comenta que o governo pediu ajuda internacional, então eles estavam tentando criar meio que um grupo de heróis que pudesse ir para o Japão ajudar nessa questão, nesse estado de calamidade que está a nação japonesa nesse momento. Então a gente tem aí essa equipe emergencial, né, para prestar socorro aí pra galera. E nesse momento a gente consegue ver 5 silhuetas ali de possíveis heróis que viriam aí nessa equipe emergencial para ajudar a galera aí da UA, né, e todo o Japão. Então a gente vê essas 5 silhuetas aí que provavelmente podem ser os heróis que a gente vai ver futuramente, né, ajudando aí a galera a combater essa calamidade, né, esse estado de calamidade que tá no momento. Mas o Hawks até explica, né, pro Endeavor que devido a essas mortes que o Comitê de Segurança teve, isso atrasou muito a entrada dos heróis estrangeiros no país, né, por questões burocráticas. Então eles ainda estão tentando chegar lá, mas não conseguiram devido a essas questões burocráticas que o Comitê de Segurança resolveria com facilidade, mas que infelizmente, como ele foi dissolvido devido às mortes, está tendo um pouco de atraso aí para essa equipe emergencial conseguir entrar no país. E aí o Hawks fala para ele que isso tudo aconteceu em 2 dias. Todas essas informações, né, elas aconteceram em 2 dias. E é como a Rei disse, né, pro Endeavor, ele não pode deixar de lutar, ele tem que lutar realmente. E é o que o Hawks está ali para propor a ele também. E, inclusive, o Hawks ele propõe ao Endeavor de os 3 melhores heróis fazerem uma equipe. Exatamente. Hawks, Endeavor e Beast Janist. Eles 3 formando uma equipe para tentar contornar, né, essa situação complicada que eles estão. Pelo menos começando, né, pela população, como Hawks mesmo diz, a população precisa ouvir alguma coisa, eles precisam de uma palavra que o herói número 1, nosso querido Endeavor, tem que dar. Então, a intenção do Hawks é criar essa equipe justamente para que o Endeavor não coloque a cara dele a tapa 100%, né, para que diminua, alivie um pouco a barra do Endeavor. E nisso o Hawks até pensa no que o Dabi falou, né, e ele até comenta, o que o Dabi disse pode ser verdade, mas essas pessoas elas querem mudar e eu quero ajudar quem realmente quer mudar. Então, o Hawks ele percebe essa movimentação do Endeavor de estar arrependido, né, com todas as coisas que ele fez e está buscando uma redenção, tentar ser uma pessoa melhor. E o Hawks ele insiste em ajudar ele exatamente por isso, por sentir que ele quer essa melhoria, ele deseja isso. Então o Hawks ele se sente motivado a ajudar ele exatamente por isso. E ele até comenta, será que o fato de você ter os segundo e o terceiro melhor herói numa equipe com você e a sua família te ajuda a diminuir um pouco esse fardo, porque você não precisa carregar esse fardo sozinho. E é uma cena até muito emocionante, né, do Endeavor chorando e dizendo que sim, que
é uma grande ajuda realmente. E, cara, eu quero até abrir um parênteses aqui pra falar sobre como eu fico feliz com isso, né? Essa evolução dos personagens. Não só o Endeavor, mas todos eles, né? O Shoto, o próprio Bakugou. Nessa luta a gente viu uma mudança muito grande do Bakugou. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz de ver o desenvolvimento dos personagens. E falando principalmente do Endeavor, ele é um cara que ao longo da vida dele, né? Como o Dabi mesmo mostrou, ele cometeu muitos erros. Erros que eram quase atrocidades, né? O que ele fez com os filhos dele é realmente, assim, pode ser considerado imperdoável. Mas o Shoto, por exemplo, optou por dar uma nova chance pra ele. E, o mais importante, o próprio Endeavor está dando uma chance a ele próprio de entender que as coisas que ele fez eram erradas, mas que ele pode tentar buscar uma redenção. Claro que ele não vai ter o perdão imediato de todo mundo, talvez ele nem consiga o perdão de alguns, como o próprio Natsu disse no quadro seguinte, que essa união, ela é só pra parar o Touya, e o Endeavor até entende. Então a gente vê que o Natsu realmente, ele ainda tem essa movimentação de não perdoar o Endeavor, que é perfeitamente compreensível, mas que talvez, num futuro prévio, ele venha conseguir perdoar o pai dele, porque realmente o Endeavor, ele tá tentando. Então a gente consegue ver essa mudança nele, essa vontade de mudar. Então eu espero realmente que os próximos acontecimentos façam com que ele se desenvolva mais e que ele se torne um personagem ainda melhor. Porque o Endeavor realmente, ele é muito bem trabalhado e ele pode ser melhor ainda trabalhado dependendo do quão o desenvolvimento dele se encaminhe. Eu fico muito feliz de ver como ele tá e como está sendo as coisas pra ele, né? Ele tá passando por momentos muito complicados. Ele foi muito abalado psicologicamente por essa questão do Touya estar vivo e tudo que ele disse, e ver, né, o Touya comentar sobre tudo que ele fez com ele, essa obsessão que ele tinha pelo All Might de criar um produto, né? Porque os filhos dele pra ele eram produtos, de criar um produto superior ao All Might. Então, essa redenção que o Endeavor tá buscando, eu acho muito interessante. E eu fico muito feliz por ele, de verdade. Eu espero que ele consiga alcançar o perdão dos filhos dele, que ele consiga se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor. Essa é a minha expectativa pro Endeavor. Eu fico muito feliz de ver que ele se arrepende, de ver que ele chora, e que ele realmente se sente feliz por saber que existem pessoas que vão ajudar ele a dividir esse fardo que ele vem carregando há tanto tempo. Então, aqui eu fecho meu próximo parêntese e vamos continuar a análise aí desse capítulo. Bom, e aí que o Hawks fala, né, que eles precisam dar uma resposta pra população, e ele comenta também que ele andou pensando sobre uma incógnita, que é o One For All, que é a habilidade do nosso querido Deco, que é meu personagem favorito de todos. No momento, eu sou o maior fã existente do Deco. Então, o Hawks, ele comenta, né, sobre essa incógnita que é o One For All. Na luta contra o Shigaraki, o Endeavor, ele fez uma menção ao One For All, né, dizendo que o Shigaraki, ele provavelmente estava procurando o One For All. Ele comenta sobre isso, né, e aí a gente vê o Deco falando que talvez o Shigaraki estivesse indo atrás dele, especificamente atrás dele, exatamente por essa questão do Deco ter o One For All, e o Shigaraki sabia disso, né. Só que outros personagens não sabiam. Até o momento, só quem sabia é o próprio All Might e o Bakugou, isso do time dos heróis, né. Outros não sabiam ainda com relação, não sabem, né, com relação a essa questão do One For All do Deco. E com essa menção que o Endeavor fez, isso despertou uma certa dúvida no Hawks com relação a isso, com relação a essa incógnita que é o One For All. E aí o próprio Endeavor, ele liga os pontos, né, de lembrar do que ele comentou e depois do que o Deco comentou na linha privada deles de rádio lá. E aí ele liga uma coisa a outra e ele fala, o Deco, o que já induz eles a acreditarem que talvez o One For All e o Deco tenham alguma ligação. Eles ainda não sabem qual é, mas eles estão querendo descobrir. E aí depois disso a gente tem até uma mudança de cena, né, onde estão todos os alunos lá da UA, e o Bakugou tá fazendo um escândalo, como sempre, né, bem naquele estilo Bakugou, de que porque o Deco ainda está em coma e ele tá indignado com isso. E aí os outros alunos, eles estão lá pra impedir que o Bakugou fique fazendo muito barulho e deixe o Deco em paz lá no quarto dele. E a gente vê, né, uma Uraraka muito preocupada e tudo mais. E nesse momento chega Hawks e Janice, e eles cumprimentam todo mundo, e eles falam que eles gostariam de ver o Deco. E aí o Ida, ele tá na porta, né, da sala onde o Deco tá, e ele diz que o All Might tinha entrado lá e tinha pedido pra ficar sozinho com o Deco naquele momento. E aí eles ficam até um pouco na dúvida, poxa, o All Might, né, o Hawks e o Janice, eles ficam nessa dúvida. E aí a gente vê, isso já é a última cena do mangá, a gente vê o All Might na sala com o Deco, ele tá sentado numa poltrona próxima à cama onde o Deco tá deitado, e ele sente, né, ele comenta que ele sente que o eu dentro dele, o eu dentro do All Might está pulsando, né, de certa forma, e aí ele comenta, né, ele tem um pensamento onde a gente tem a carinha do Deco lá dormindo,
e ele fala, você tá conversando com eles, né, com os antecessores. Então o All Might, ele dá a entender pra gente que o Deco tá realmente conversando com os antecessores do One For All, né, os caras que vieram antes dele, que tinham o poder do One For All antes, assim como o próprio All Might. Bom, então o que a gente pode tirar desse capítulo 303 aí de Boku no Hero? Aparentemente o Deco tá realmente conversando com os antecessores lá naquele coma que ele tá, e isso pode ser muito positivo pra ele, dependendo da conversa que ele esteja tendo com eles lá. Pode ser que o Deco esteja treinando com eles, ou que ele esteja só realmente conversando, mas que ele esteja entendendo sobre as habilidades dos portadores do One For All anteriores, pra ele entender melhor como que ele pode trabalhar as habilidades dele. Então eu acredito que isso pode ser muito prazeroso e muito proveitoso pro Deco, né? A gente teve também nesse capítulo a continuação, né, daquele desenrolo da história da família Todoroki, né, todo aquele drama que tava tendo em volta de Endeavor, Rei e o resto da família, né, os filhos ali. Então eu acho muito interessante a forma como a qual a família Todoroki está sendo trabalhada. Gosto muito desse núcleo deles. Gosto do fato deles estarem tentando se unir por uma questão de um bem maior, que é o Touya, né? Que faz parte daquela família, fez parte daquela família, né? Que pra todas ele estava morto, mas que na verdade ele estava vivo e bem próximo, né? Um vilão bem próximo. E eu acho muito interessante a forma como a família Todoroki está sendo trabalhada. Eu espero que a resolução disso se dê com o Touya, né? Que eles consigam realmente sentar e conversar. Sentar e conversar é complicado, mas que eles consigam conversar com o Touya de alguma forma, né? Mesmo que pelos punhos do Shoto e do Endeavor, mas que eles consigam se entender com o Touya, né? Pra entender, não só entender, mas conseguir tirar um pouco desse ódio tão forte que o Touya carrega dentro dele. Bom, nesse capítulo a gente não viu nada sobre os vilões em específico, né? Nem Shigaraki, nem Dabi, nem Toga. Não vimos nada sobre eles. Talvez eles estejam se reagrupando e pensando num plano, né? Vide lá que quando o All For One saiu da prisão, ele realmente pensou em reatacar, mas resolveu pensar melhor num plano. Então talvez eles estejam elaborando um plano melhor. A gente não sabe também se aqueles vilões que fugiram da Tartarus e das outras prisões, eles estão realmente fechados com a galera da Liga dos Vilões, ou talvez o All For One tenha que recrutar esse pessoal de alguma forma. Então a gente não teve muitas informações deles nesse momento. Talvez no próximo capítulo a gente tenha, ou não. Talvez se dê a continuação aí do Deco com os antecessores do One For All. Bom, como eu disse lá no começo, tudo deu certo. Esse vídeo está saindo na sexta-feira. Então você vai assistir esse vídeo e vai ler o capítulo novo de Boku no Hero logo em seguida. E eu vou tentar ler ele no mesmo dia também, para já poder gravar um vídeo e trazer o conteúdo do review quanto antes para vocês, para a gente poder destrinchar bastante, comentar bastante aqui sobre os acontecimentos desse novo capítulo. E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Sua presença é muito importante. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos falar de Boku no Hero também, não mais só de Jujutsu Kaisen, mas também de Jujutsu Kaisen. Mas vamos falar de Boku no Hero. Deixe aí nos comentários o que você está achando do mangá de Boku no Hero, o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, pode deixar nos comentários, por favor. Todas as informações são bem-vindas. Eu leio todos os comentários sem exceção. E é isso. Siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.